Shalom pessoal, tudo bom com vocês? Bom, voltando aqui, hoje vamos estar dando início a mais uma parte do estudo, a segunda parte da Torá, e a gente vai estar iniciando exatamente na parte de alimentação. Serão divididos em algumas partes também, tá? Vai ser Torá, parte 2, alimentação, parte 1, que além desse texto aqui de Mateus e Marcos, nós temos outras passagens também, tem Atos, tem umas passagens com Paulo também. Mas hoje vamos estar analisando esse contexto aqui, de Mateus 15, do 1 ao 20, e Marcos, do 7, 1 ao 23. Os textos, eles são basicamente a mesma coisa, tá? Contado ali. A única diferença aqui é que Marcos, ele tem esse finalzinho aqui, que eu acho que vai ser interessante falar somente dele na parte final ali do texto. Então vamos estar analisando. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgride vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderíeis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem sua mãe. E assim invalideis pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então, pessoal, um ponto aqui que a gente já percebe, os discípulos, eles não transgrediam o mandamento da Torá, o mandamento de Deus. Eles transgrediam uma tradição dos anciões. E quem estava transgredindo nessas épocas aqui o mandamento de Deus, ou seja, a Torá, eram os próprios escribas e fariseus. Então, esse é o primeiro ponto aqui, ó. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouve e entendei. E aqui entra a parte que é basicamente tudo aquilo que causa bastante controvérsia entre as pessoas, né? O que contamina, depois a gente vai ver o que é essa palavra na língua grega, tá? Eu até coloquei aqui uma outra possível tradução, que a gente vai ver. O que contamina, ou seja, torna cerimonialmente impuro o homem, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina, ou seja, torna cerimonialmente impuro o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ó, cegos condutores de cegos. Pessoas que não estavam seguindo a Torá naquela época, foi chamado pelo Messias de cegos condutores de cegos. Palavra do Messias. Ora, se um cego guia outro, ambos cairão na cova. Então, pessoal, prestem bastante atenção, tá? Os escribas e fariseus que não seguiam a Torá, não seguiam os mandamentos de Deus, chamados de cegos condutores de cegos, caíam na cova e ainda levava todo mundo junto. Então, bastante atenção nessas palavras do Mashiach, do Messias. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina, ou seja, torna cerimonialmente impuro o homem. Será que ele está dizendo essa parte aqui que tudo que entra pela boca é simplesmente tudo?
ou seja, até mesmo um porco, será que é disso que o contexto está falando? Agora a gente vai dar uma olhada sobre isso. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas são as coisas que contaminam, ou seja, torna cerimonialmente impuro o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina, ou seja, torna cerimonialmente impuro o homem. Então essa parte, quando ele diz, mas o que, aqui ó, tudo que entra pela boca desce para o ventre, ele está falando das comidas que eram comidas sem lavar as mãos, tá pessoal? Eu não posso analisar uma coisa fora de seu contexto. Nós temos que analisar o texto dentro do seu contexto. Essa parte de Marcos, já a gente conversa sobre ela. Bom, os textos são praticamente os mesmos, né? É igual dito ali em cima. Às vezes eu escrevo aqui, pessoal, no texto, eu vou explicar lá no em cima que eu me atrapalho um pouco. Ó, vale lembrarmos no vídeo anterior, e lembrando, quem não assistiu a parte 1 desse vídeo tem que assistir, pegar da parte 2 em diante não vai dar certo. Volte para a parte 1, tá? Vale lembrarmos no vídeo anterior, onde ficou bem claro que Yeshua jamais veio quebrar ou ensinar a quebrar o menor mandamento da Torá, pois caso isso acontecesse, ele mesmo seria chamado de menor no reino dos céus. Então temos que buscar compreender esses próximos textos de maneira que Yeshua não estava nem quebrando e nem ensinando contra a Torá, pois até contradição seria eu dizer algo, ele dizer algo e fazer outro, né? Para quem viu o primeiro texto, vai entender, o primeiro vídeo, vai entender do que eu estou falando aqui nessa parte, né? Primeiro ponto, temos que analisar o contexto do texto. Os discípulos comiam os pães sem lavar as mãos, e vendo isso, os escribas e fariseus diziam que eles transgrediam a tradição dos anciões, pois não lavavam as mãos antes de comer, e suas mãos estando sujas eram considerados como mãos impuras, contaminadas, segundo esta tradição em Marcos 7:2. Se a gente der uma checada aqui, lá no texto de Marcos 7:2, ele vai dizer exatamente isso, ó, e vendo que alguns de seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Então, quando o judeu ia comer ali e não lavava a mão, ele tinha como as mãos impuras. E se a gente analisar o texto de Marcos, ele ainda descreve muitas outras coisas que os judeus faziam, ó. Quando voltam do mercado, se não se lavarem não come, e muitas outras coisas há que receberam para observar, né? Lavar os copos e os jarros, ou seja, se não era feito isso, era considerado impuro ou contaminado, cuja palavra grega usada para impura ou contaminado é a palavra koinais, Strong 2839. Novamente repetindo, tá? Se eu pronunciar errado as palavras aqui no grego, vocês me desculpem. Eu não estudo muito a pronúncia das palavras no grego, eu estudo mais o hebraico, tenho estudado mais o aramaico, gosto bastante do japonês também, mas o grego eu não estudo pronúncia. Ó, eu peço que preste bastante atenção que as mãos eram consideradas impuras e contaminadas, e não imundas, cuja palavra grega, né, é akatartos, Strong 169. Já a gente vai entender por que é importante prestar atenção nessas duas palavras, tá? É de grande importância entender a diferença destas duas palavras gregas, pois o contexto todo será baseado em contaminação e impurezas, e nunca sobre coisas imundas. Segundo Yeshua, esta tradição dos escribas e fariseus não era o que tornava uma pessoa impura, ou seja, contaminada, que é a palavra grega koinais, mas as coisas que saíam do coração delas. Podemos perceber também o quanto os escribas e fariseus prezavam pelas tradições, que eram mandamentos de homens, e desprezavam os verdadeiros mandamentos de Deus, Torá. Só deixa eu falar uma coisa aqui, gente, não é todo escriba e fariseu também, tá? A gente não pode pegar e colocar todos assim, eram ruins, tá? Uma parte deles eram assim, ok? Não eram todos.
Então, de forma alguma, os discípulos estavam quebrando o mandamento da Torá, mas sim os mandamentos das tradições dos homens. Mas vamos ao que importa. Mateus 15:11, onde ele diz: o que contamina, ou seja, torna cerimonialmente impuro, palavra grega koinoi, o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina, ou seja, torna cerimonialmente impuro, palavra grega é koinoi, o homem. A gente olhar aqui em Mateus 15:11, dentro dos textos gregos, vocês vão encontrar aqui a palavra para contamina, né? Que é o contamina, é exatamente a palavra grega koinoi. Se você analisar as traduções dessa palavra, você vai encontrar também como tornar comum. Mais para frente, quando eu fizer um vídeo falando sobre Atos 10, se eu não estou enganado, Pedro vai dizer que ele nunca comeu nada que fosse imundo ou comum. Essa palavra comum também é dessa mesma palavra koino. O uso dessa palavra é tornar impuro ou poluo, profano, considero impuro. Ou seja, também pode ser aqui, ó, contaminar cerimonialmente, tratando o que é sagrado como comum. Por exemplo, eu pegar o nome de Deus e tratar de uma forma tão comum a ponto de uma coisa que é sagrada virar algo comum, entendeu? Ou seja, ordinário, ou seja, não especial. Exatamente isso, não usar o nome de Deus de uma forma especial, mas algo tão comum que vira banal, não fica mais especial. Então essas são as possíveis traduções dessa palavra. Em especial eu coloco aqui, contaminar cerimonialmente. Que era uma tradição aquilo tudo, né? Agora vamos à chave aqui, pessoal. Quando a gente analisa os textos de Levíticos 11, 4, 7, 26 e 27, a gente encontra as seguintes definições. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Esse vos serás por imundo. A palavra grega aqui que a gente encontra é akatartos. Acho que a pronúncia é akatartos, não sei como que pronuncia isso, mas a gente olhar aqui nos textos da Septuaginta, Levíticos 11:4, a gente encontra isso, que a palavra usada aqui para um animal imundo é exatamente a palavra akatartos. Levíticos 11:7, também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Esses vos serás imundo. A gente olhar também aqui o Levíticos 11:7, a gente vai encontrar a mesma coisa. Ele é um animal akatartos. Aqui. Agora vem aqui um ponto que é de extrema importância. Quando a gente lê Levíticos 11, 26 e 27, ó, todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo que não rumina, vos será por imundo. A gente encontra a palavra grega akatartos. Qualquer que tocar neles será imundo. Preste atenção, pessoal. Qualquer que tocar neles será imundo. Não será cerimonialmente impuro. Entendeu? Vocês entendem aqui qual que é a diferença do grego? Quando uma pessoa toca ou come de um animal que é akatartos, ele se torna akatartos. Ele não se torna o koinoi que é do grego aqui. Aqui a gente vê que eles estão falando de algo cerimonial, uma impureza cerimonial. Aqui a gente vê que eles estão falando de algo imundo. Qualquer que toca nele se torna imundo, não cerimonialmente impuro. A gente analisa aqui nos textos, Levíticos 11, 26. O animal, akatartos, quando a gente toca nele, a gente fica akatartos. A gente não fica koinoi igual é o texto que está aparecendo lá em Marcos ou Mateus. A gente fica imundo.
E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, vos será por imundo. Ou seja, a palavra grega, akatartos, qualquer que tocar os seus cadáveres será imundo até a tarde. Ou seja, quando a gente toca ou se alimenta de um animal que é imundo, a gente entra no estado de akatartos, não no estado de koinoi, no grego. Na língua grega, quando uma pessoa come um animal como o porco, que é considerado um animal imundo, esta pessoa entra em um estado de akatartos, que significa imundo, segundo Levíticos 26 e 27, 11, 26 e 27. Podemos perceber que em Mateus 15:11, Yeshua diz que o que torna um homem impuro, contaminado, não é o que entra pela boca. Quando olhamos no texto grego, a palavra usada nesse texto de Mateus foi koinoi, que significa algo impuro, ou contaminado, ou cerimonialmente impuro, ou comum. Quando analisados Levíticos 11, 4 e 7, podemos perceber que os animais imundos são também considerados acartartos, ou seja, imundos. E comer esses animais nos torna acatartos, imundos. Então fica claro pelas palavras gregas que jamais Yeshua está dizendo que você pode comer um porco ou animal imundo, acartartos, que isso não irá te deixar imundo. Não é isso que o texto grego está dizendo, mas sim que, se você comer algo que é considerado cerimonialmente impuro dentro das tradições dos homens, isso não irá te tornar impuro. Caso Yeshua estivesse querendo dizer que podemos comer coisas acartartas, ou seja, imundas, ele teria que dizer da seguinte forma na língua grega: o que torna um homem imundo, acartarto, não é o que entra pela boca, mas o que sai de sua boca. Isso é o que torna o homem imundo, acatarto. Se essa frase estivesse sido escrita desta forma, aí sim ele estaria defendendo uma alimentação imunda. Então, pessoal, que fique bem claro que existe uma diferença em uma alimentação imunda e uma alimentação cerimonialmente impura. Se a gente até fazer isso aqui, quer ver? Vamos ver se dá certo. Mateus 15 ali, né? 15, 11. O que torna o homem imundo. Vamos só arrumar aqui o texto. O que torna o homem imundo, só utilizando as palavras corretamente, tá, gente? Imundo não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que torna o homem imundo. A gente vê que a palavra grega que vai estar sendo utilizada, ó, akatarto. Então, pessoal, é diferente dizer no grego koinoi e akartarto. Akartarto é para alimentação imunda. Koinoi é algo que está cerimonialmente impuro, que naquele caso, dentro daquele contexto, eram os pães, que são coisas puras, mas que, devido à tradição cerimonial dos escribas e fariseus, de que se você não lavar as suas mãos estão contaminadas, ou seja, impuro, o pão se torna impuro também. Por isso que o texto todo utiliza aquela palavra koinoi, e não a palavra acartartos, que faz referência a uma alimentação imunda.
Nesta passagem podemos perceber que é somente por falta de lavar as mãos que a comida tornava-se impura, segundo a tradição dos homens, conforme é claramente dito. São estas coisas que contaminam, ou seja, tornam cerimonialmente impuro o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina, ou seja, não torna cerimonialmente impuro o homem. É isso o contexto, pessoal. Ou seja, o problema todo estava em torno de comer sem lavar as mãos. Isso não é algo que cerimonialmente contamina o homem. Não fala nada de comer porco ou outro animal imundo, acatartos. Inclusive, uma coisa interessante aí, fica para vocês estarem pesquisando, os espíritos imundos na língua grega, eles também são chamados de acartartos, tá? Tem alguma ligação com isso? Não sei. Mas é interessante, o porco ele é chamado de um animal acartarto, o espírito, ou seja, demônios, eles são chamados de espíritos acartartos, e quando você come um animal imundo, você entra num estado também de acartartos. Fica aí para cada um meditar e pesquisar sobre o assunto. Já sobre o texto, agora vamos entrar no texto de Marcos, né, que é bastante confuso, né? Já sobre o texto de Marcos 7, 18 e 19, e ele disse: assim também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. A gente, novamente, tá? Contaminar é cerimonialmente impuro, não está falando de animais imundos, é uma alimentação saudável, mas que, segundo os escribas e fariseus, estava tornando impuro aquele alimento e a pessoa que come. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puro todos os alimentos. Como já analisamos no texto acima, né, de Mateus, nesse texto Yeshua está falando de uma alimentação cerimonialmente impura, né, ou seja, koinoi, e não de uma alimentação imunda, acartartos. Mas o que mais complica é o fato do texto dizer, né, ficando puro todos os alimentos. Algumas traduções também dizem, falando isso, ele purificou todos os alimentos. Existem vários tipos de tradução sobre essa parte, né? É bom a gente prestar bastante atenção no que os textos estão dizendo e abrir os nossos olhos, tá, pessoal? Primeiramente, tem pontos assim em que estudiosos apontam que essa parte teria sido um acréscimo nos textos. Mas eu não vou entrar nessa parte, até porque para mim aqui não há nada de contradição, tá, gente? Não há nenhuma contradição aqui. E a gente vai entender isso agora. O maior erro das pessoas está em olhar ao texto com olhos brasileiros, ou com olhos chineses, ou com olhos americanos ou japonês. Porque o texto diz que ficou puro todos os alimentos, pessoal. Vamos lá. Para você que está assistindo, o urubu é um alimento? O rato é um alimento? O cachorro é um alimento? Para você que está assistindo, o que é alimento, pessoal? O que é alimento? E aqui está o ponto principal. Cada nação tem uma cultura do que é um alimento e do que não é. Aqui no Brasil, o cachorro não é alimento. Inclusive, eu acho que até é proibido você matar um cachorro aqui, né? Deve dar até cadeia isso. Já na China, eles comem o cachorro. Quando nós brasileiros olhamos esse texto de Marcos, jamais imaginamos que o cachorro se tornou puro para nos alimentarmos. Pois em nossa cultura brasileira, o cachorro não é considerado como alimento. Já um chinês lendo esta mesma passagem, ele irá defender que o cachorro se tornou puro para o alimento, sim. Pois na cultura deles, eles têm o cachorro como um alimento. Mas como podemos olhar e analisar um texto de judeus israelitas
e querer entender com a nossa cultura, pessoal. Esse é o ponto principal. Da mesma forma que o cachorro não é considerado alimento para nós, e nós não o consideramos purificado para comer, o porco e muitos outros animais não são considerados alimentos para os judeus e israelitas. Então, diferente da nossa cultura, que quando falamos sobre a palavra alimento, em geral estamos falando sobre o porco e outras carnes, porque aqui no Brasil, assim, em geral, né, vamos supor aí 90% da população come de tudo, come cachorro, come tatu, come muita coisa, né? Ou melhor, come cachorro não, come porco, come tatu. É, então, em geral, o povo brasileiro considera o porco como uma das carnes de alimentação. Já o povo de Israel, que não tem o porco como um animal determinado para o alimento, pessoal. Já o povo de Israel não tem o porco como um animal determinado como alimento. Quando o povo de Israel fala a palavra alimento, jamais em todo o contexto está incluso o porco e outros animais imundos. Pois assim como o cachorro é para nós, o porco e outros alimentos, ó, até eu aqui, ó, vocês verem, ó, até eu coloquei como alimento aqui, pessoal. Isso aqui é nossa cultura brasileira. Ignora esse alimento. O porco e outros animais são para o povo de Israel, ou seja, assim como o cachorro é para nós, ou seja, um animal que não é comestível, um animal que não é para alimentação, o porco e outros animais são para o povo de Israel. Então, quando o texto de Marcos diz que todos os alimentos se tornaram puros, ele que é um judeu estava falando daquilo que é considerado como alimento para um judeu, pessoal, não é para um brasileiro. E não do que é alimento para um brasileiro ou um chinês. E dentro do contexto, quais alimentos puros estavam se tornando impuros, tá? Eu escrevi imundo aqui, eu errei. Impuros. E precisavam de se tornar puros novamente. Ou seja, vou ler aqui de novo, tá? Quais alimentos que eram puros estavam se tornando impuros, ou seja, cerimonialmente impuro ou contaminado, e que precisavam de se tornar puros novamente. São os pães que os discípulos comiam com as mãos sujas. Se a gente analisar o contexto, é tudo com base sobre isso. Aqueles pães estavam sendo julgados pelos fariseus e escribas que se encontravam ali como pães impuros, ou seja, cerimonialmente contaminados, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Então, os pães no início do texto estavam sendo considerados impuros para o consumo, pois pela tradição, as mãos dos discípulos estavam contaminadas e impuras, por não terem lavado. Com as palavras de Yeshua, acabou que na disputa, né? Porque aquilo acabou, deve ter virado uma disputa. Esses alimentos que estavam sendo considerados impuros, ou seja, cerimonialmente puro ou contaminado, foram declarados puros. Então imagina ali na roda ali, ó, eles estavam ali numa roda conversando. Os judeus falam: "Não, mas esses pães aí ficou tudo impuro porque vocês não lavaram as mãos". Aí Yeshua vai, apresenta todos os argumentos dele e aí no final ele diz assim: "Com isso, todos os alimentos ficaram puros". Quais alimentos, pessoal? Aqueles que estavam sendo debatidos ali. É um debate ali. Você não pode pegar um contexto ali e querer espalhar para outro contexto. Você não pode querer analisar uma conversa de um judeu sob o olhar de um brasileiro. Você não pode querer julgar o que um judeu se alimenta e querer falar que é a mesma alimentação de um brasileiro. Por isso, pessoal, a gente tem que mudar muito o nosso olhar nos textos, principalmente nessas partes aqui de alimentação, onde aparenta que o Mashiach ou algum apóstolo esteja querendo quebrar os mandamentos da Torá. Para quem assistiu o primeiro vídeo, sabe que isso não pode jamais acontecer. Então, gente,
É só até aqui essa parte. Espero que tenha sido claro. Tomara, né? Espero que eu não tenha me confundido muito aqui. Mas esse é o contexto, esse é o que acontece nesse texto de Mateus 15:1-20 e Marcos 7:1-23. Muito obrigado aí por todo mundo assistido. Todarabá, Lehitraut.